Bom dia, você que me assiste nesta manhã. Deus abençoe você. E aqui estou com mais uma palavra de Deus para você. Ah, Tem muita gente que despreza hoje a palavra de Deus. Tem muita gente que, se o título da mensagem não for interessante, né, não for um título motivador, um título que vai falar para você que você vai conseguir muitas coisas nessa vida, que você pode acreditar que você é um bom empreendedor, isso, aquilo, eles desprezam a palavra de Deus. E é engraçado que boas e grandes mensagens que Deus tem me dado às vezes tem sido ignorado por algumas pessoas. Então eu estou seguro do que eu faço é o que Deus quer que eu faça e que o que eu diga eu gostaria de que você soubesse que Deus quer que você saiba, mas o desejo é teu de ouvir ou não ouvir, né? E o direito também é teu de escolher ouvir ou não ouvir. Eu só peço que Deus te abençoe, que essas palavras das meditações não venham te fazer falta algum dia e seja tarde demais às vezes. Então, é por isso que todas as manhãs nós buscamos de Deus uma meditação para trazermos algo de Deus. Tem muita mentira por aí. E ontem, assistindo a mensagem, um sujeito disse, né, o nome dele é tal de Bispo Zé Bruno, num dos seus vídeos ele diz que sim, que os gays podem estar dentro das igrejas e fazerem parte delas, que as pessoas que não são casadas podem estar e fazer parte dentro das igrejas, e por aí vai, qualquer outra, né, a pessoa que tem uma vida errada pode sim fazer parte da igreja e estar dentro dela. Isso é o que ele estava pregando ontem, né, num vídeo que eu assisti dele. Então hoje tem esses tipos de mensagem por aí, tentando aglomerar o maior número possível de pessoas, mas não são homens e mulheres que têm 100% um compromisso com Deus para falar a palavra de Deus. Água não se mistura com óleo, né? Então a Bíblia que eu leio e creio que ela é a palavra de Deus, nos leva à santificação e não à mistura, um ato de heterogêneo, onde luz vai estar junto com trevas e vai virar ali uma assembleia de injustos, e Deus não quer isso para nós. Os gays, as lésbicas, os adúlteros e adúlteras, né? Os não casados que vivem juntos precisam se arrepender dos seus pecados e se jogar aos pés do Senhor Jesus para que tenham o perdão de Deus e vivam uma vida exemplar na sociedade, mostrando que agora Deus é que habita no coração deles e não as suas práticas pecaminosas, como outros tipos de práticas também. Devemos nos arrepender de todos os nossos pecados e nos jogarmos aos pés de Jesus. Não existe igreja heterogênea. A igreja santa é separada e ela é o ajuntamento dos santos. E essas pregações por aí têm ajuntado pessoas, mas tem tirado do meio dessas pessoas a presença de Deus. Vamos ler a Bíblia, que está em João, capítulo 3, versículo 1 e 2, e depois vamos concentrar no versículo 21. Terminar com o versículo 21. Versículo 1 e 2 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, ou um dos principais do Sinédrio. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Né? Vamos concentrar nisso, mas quero ler o versículo 21 dizendo: mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Então está a diferença, né, de Nicodemos chegando até Jesus à noite, e com esse versículo 21 está a diferença da igreja que eu disse, comentando sobre o Zé Bruno lá, o bispo, que ensina que pode estar tudo misturado sim. Mas essa não é a verdade. A igreja é separada, e o versículo 21 diz claramente que eles têm que viver de acordo com a verdade.
Bom, Jesus estava fazendo ali naquela festa da Páscoa, né? Depois de ele ter saído do templo, ele fazia sinais miraculosos ali. Todos vinham e muitos se convertiam, não de coração, mas emocionados, se jogavam aos pés de Jesus. Ali estava um homem também, que o nome dele significa, Nicodemo significa vitorioso sobre os homens. Estava ali um homem que fazia parte do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio é um ajuntamento de 71 homens fiéis às leis, né? Ou, entre aspas, fiéis às leis, né, religiosas, para julgar atos religiosos e crimes religiosos. Este sinédrio só não tinha o poder da pena de morte, porque Jerusalém estava também, né, debaixo do governo romano, e esta lei da pena de morte eles tinham que pedir permissão aos romanos para que ela fosse feita, né? Este sinédrio aí zelava das leis religiosas, principalmente as de Moisés, né, para os fariseus, né? Mas tinha no Sinédrio também os saduceus, e eles divergiam na interpretação das leis, porém estavam juntos para julgar atos e crimes religiosos. Bom, esse sinédrio aí de 71 homens, né, que julgavam, estavam debaixo do sumo sacerdote, né, Caifás. Esse Caifás aí era o mesmo que disse que um homem deveria morrer por todo o povo, né? E apontando o seu dedo para Jesus, porque ele era o perseguidor de Jesus, juntamente com muitos do Sinédrio. Nicodemos, então, vendo o que Jesus estava fazendo, resolveu ir numa noite, né? Ele e Jesus, se encontrar com Jesus naquela noite. Então ele queria um bate-papo diretamente com Jesus. Nicodemos chegou então fazendo os seus elogios, porque ele considerou realmente que o que Jesus fazia era de Deus. Jesus então começa a conversar com Nicodemos, bater um bom papo, mas chamou a atenção dele, dizendo o seguinte: Nicodemos, as suas palavras são lindas, são maravilhosas, né? São palavras boas, mas são palavras naturais. Você precisa nascer de novo, porque com esse conhecimento que você tem e com essa atitude que você tem, fazendo parte de um sinédrio corrupto, porque o sinédrio era corrupto, o sinédrio acusava inocentes e condenava inocentes e pagava suborno. Então, o sinédrio se preocupava mais com seus valores morais, entre aspas, né, ou aquilo que competia a eles, e por isso julgava a causa dos outros de forma inadequada, condenando inocentes, né? E por várias vezes isso aconteceu, mandando que eles mentissem para acusar alguém. Então esse sinédrio, na verdade, parecia muito com alguns tribunais que a gente conhece por aí, principalmente no nosso Brasil, que condena o inocente e tira o culpado da cadeia, tira o infrator da prisão e condena o inocente, fazendo de um povo escravo, né? E nós conhecemos isso muito bem, essa parte da história. Então Jesus discorre, né, as coisas naturais para Nicodemos. Depois dele discorrer as coisas naturais, ele fala da atmosfera, do ar atmosférico, né, que é o vento, e levando para o vento uma coisa basicamente sobrenatural, ele entra na área do Espírito. Por isso o título dessa mensagem é Movidos pelo Espírito, né? E Nicodemos então escuta Jesus fazer o evangelho em miniatura. Jesus então, em 8 versículos, ele passa para Nicodemos o plano de Deus e ele se revela a Nicodemos dizendo: Nicodemos, esse que está te falando é Deus encarnado, Deus para executar um projeto, mas eu, Nicodemos, desci do céu para executar esse projeto, mas eu estou no céu, eu sou Deus, Nicodemos. Aquele encontro foi maravilhoso, porque tudo que Nicodemos cria antes, então vai por terra. Jesus esclarece a ele tudo o que precisava esclarecer e faz o evangelho em miniatura, principalmente dizendo a Nicodemos. Foi a Nicodemos que ele diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo, Nicodemos, de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem está no Filho, Nicodemos, tem a vida eterna. Quem recebe esse que está te falando, Nicodemos, tem a vida eterna. Então, Nicodemos saiu dali modificado. E se você for ver os próximos passos de Nicodemos
Nicodemos defende Jesus no Sinédrio. Nicodemos está participante agora daquilo que ele viu acontecer na frente dele, a presença de Deus no próprio Filho e o Filho provando ser Deus. Agora, o que eu quero dizer para você e para mim, cristãos desta época, nós precisamos viver na verdade, como o versículo 21 diz, para que, viver de acordo com a verdade, para que nós venhamos cada dia mais para a luz, a fim de que todos vejam que as nossas obras são feitas em Deus. Então, seja cristão de verdade, não aceite esses comentários como esse Zé Bruno e outros por aí, fanfarrões da palavra de Deus. Viva lendo e se educando dentro da Bíblia, porque é isso que João passou e está passando para nós, a doutrina dos apóstolos que aprenderam de Cristo. Deus abençoe você e seja mais um movido pelo Espírito de Deus. Um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas buscando a Deus, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.